Thank you very much. We now pass the floor to Judge Ana Algorta from Brazil. Bom dia. Quero saudar a todas e todos. Tá bem agora? Tá. Então, saudando a todas e todos. Primeiro, quero falar da grande alegria que é estar aqui, fazendo parte desta oportunidade de compartilharmos a nossa experiência e os nossos propósitos para o bem daqueles que mais necessitam de nós. E, em definitiva, para o bem de todos. Agradeço imensamente a Sua Santidade e aos organizadores dessa cumbre, nas pessoas do Monsenhor Santos Orondo e do nosso colega argentino Roberto Galhardo. E penso que muitos de nós ansiávamos por uma oportunidade como esta, de nos unirmos em prol de algo que é muito maior do que nós. Nesse momento histórico, a humanidade se polariza em torno de dois projetos antagônicos. Um deles, excludente, totalizador, mecanicista, uniformizador, voraz, que tem ganhado força e vem estendendo sua hegemonia. Para boa parte da humanidade, bem como para muitas espécies que vêm sendo extintas, este é um projeto de morte, que põe em risco a própria existência da vida na Terra. O projeto de humanidade que a esse se contrapõe, na verdade, não é apenas um, mas uma diversidade de projetos de vida. São concepções cooperativas, abertas, diversas, integradoras, harmônicas com o ambiente, que vêm das tradições de diferentes culturas. O projeto de morte que o capital tem imposto em nossas sociedades vem sendo contraposto com as lutas dos povos por seus projetos de vida. O juiz de matéria social é aquele que, dizendo o direito, alcança ou nega um bem da vida. Está sob nossa responsabilidade, assim, tornar concretos projetos de vida. Diferentemente das colegas que me antecederam, não sou juíza do trabalho. Em minha atuação como juíza federal na área civil, em muitos dos processos sob minha responsabilidade, as pessoas buscam benefícios da Seguridade Social, educação pública, atenção à saúde, habitação, bem como acessibilidade a outros serviços públicos. Muitas vezes, o próprio direito às lutas sociais é colocado sob a jurisdição do juiz federal, como nos casos em que terrenos pertencentes à União são ocupados por movimentos pela moradia, comunidades indígenas retomam áreas ancestrais, prédios de órgãos públicos são ocupados por manifestantes. Nessas situações, é importante que o olhar do julgador veja, além de direitos patrimoniais de propriedade ou posse, compreendendo a complexidade das lutas e a sua legitimidade. Nós, juízes que em nosso trabalho alcançamos as pessoas bens que atendem às suas necessidades de vida, que são os direitos econômicos, sociais e culturais, estamos aqui a convite de Sua Santidade, porque o nosso trabalho integra projetos de vida. Arrisco-me a dizer que muitos de nós, se não todos os que estamos aqui, temos empreendido os nossos esforços dentro das nossas esferas de atuação profissional e fora dela, não somente para que as pessoas tenham garantido a sua sobrevivência, como também para que a vida tenha significado e seja digna de ser vivida. E não para poucas pessoas, mas para todas, bem como para as demais formas de vida que compartilham conosco a existência nesse maravilhoso planeta. Esta construção não se dará com armas ou com muros. Não se dará com ódio, exclusão e abandono. Ela se dará com amor e com cuidado. Este amor e este cuidado devem se materializar inicialmente em terra, trabalho e teto, bem como na proteção incondicional da natureza da qual fazemos parte. Em um contexto de desigualdade extrema, jamais se deveria poder abrir mão do caráter protetivo do direito do trabalho e do direito da seguridade social, como o capital tem imposto aos países que façam, e temos visto materializar-se nas reformas trabalhistas e previdenciárias que são aprovadas ao redor do mundo. Pelo contrário, se a vida das pessoas fosse efetivamente priorizada,
seria necessário que as sociedades estendessem essa proteção, de forma a torná-la mais efetiva. Aqui destaco o enorme risco a que está submetida a população trabalhadora brasileira com a ameaça de uma reforma previdenciária que, na prática, significará a extinção da possibilidade de aposentadoria para muitos trabalhadores, bem como a redução drástica dos benefícios assistenciais. Essa reforma, que marca a tentativa de retirada do Estado enquanto prestador de direitos sociais, sob o pretexto de ser insustentável a manutenção de uma previdência pública nos moldes atuais, devido ao envelhecimento da população, terá o efeito perverso de reduzir à miséria boa parte da população idosa do país. Entretanto, seu fundamento é falacioso, pois desconsidera parte das fontes de financiamento da Seguridade Social, assim como um montante desproporcional de incentivos fiscais que o Estado concede a grandes empresas, bem como a entrega do patrimônio público ao capital estrangeiro a preços vis. A reforma, se acontecer, virá em benefício de fundos de bancos privados que receberão as contribuições da previdência capitalizada da população. Quando se vive em sociedades em que a desigualdade econômica, social, cultural e política é estrutural e tem se agravado, a proteção da parte mais fraca deve erguer-se como função do direito, na busca pela correção das injustiças. Devemos ter isso em consideração. Quando em nosso trabalho diário nos depararmos com uma das partes evidentemente mais fraca do que a outra, notadamente quando esta outra parte é uma corporação ou o Estado. Enquanto magistrados do social, como poderíamos falar em imparcialidade se desconsiderássemos a existência de enormes disparidades entre as partes de um conflito? Nossa atuação tem que reconhecer essas disparidades e se direcionar à sua mitigação. Não é possível afirmar que um direito existe se este, apesar de positivado em norma jurídica, não chega efetivamente àqueles que deveriam ser seus titulares. Os pensadores da teoria crítica do direito, notadamente Joaquim Herrera Flores, ensinam que os direitos humanos são processos de luta por aqueles bens da vida que não apenas garantem a sobrevivência, como também a dignidade humana, que é aquilo que faz com que a vida vale a pena ser vivida. Somente quando concretizada a dignidade humana, poderemos falar na efetiva existência de direitos. Em sociedades profundamente desiguais como as nossas, a imensa maioria das pessoas não vem tendo acesso aos bens que concretizariam sua dignidade. No Brasil, os direitos fundamentais estão positivados. Quando assumimos nosso encargo de magistrados, juramos proteger e cumprir a Constituição. Diz a Constituição Brasileira de 88, já em seu preâmbulo, que o Estado que institui é democrático e se destina a assegurar o exercício dos direitos sociais e refere-se a estes em primeiro lugar e individuais. Menciona a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida com a solução pacífica das controvérsias. No artigo 1º, como fundamento da República, entre os demais, estabelece a dignidade da pessoa humana. Como objetivos da República, o artigo 3º enumera a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades e a promoção do bem de todos, sem preconceitos nem discriminação. Nesses tempos difíceis, muitas vezes temos precisado defender a Constituição perante os retrocessos que a desconsideram. Estes dispositivos da Constituição, a base do ordenamento positivo brasileiro, são fundamento jurídico suficiente para a proteção aos mais fracos, como uma função de todas as áreas do direito, dando uma direção para a atuação do juiz. A aplicação do direito com priorização do ser humano sobre o capital não pode se dar sem o reconhecimento dos movimentos sociais como atores legítimos no cenário político e jurídico, cuja atuação tem sido fundamental para o reconhecimento e a efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais.
no cenário brasileiro, mesmo sendo impossível mencionar todos, lembro o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que há várias gerações já vem construindo a luta por uma distribuição mais justa da terra em prol de projetos de comunidade. O movimento dos trabalhadores sem teto e outros que vêm trabalhando pelo acesso à moradia digna dos trabalhadores nas cidades. Os movimentos feministas, o movimento dos povos indígenas, o movimento das comunidades quilombolas, descendentes de escravizados, o movimento estudantil e os movimentos da juventude, o movimento negro, a organização da população de rua, os movimentos de luta antimanicomial e pela integração na comunidade dos assim chamados loucos, o movimento dos atingidos por barragens, o movimento pela soberania popular na mineração, os movimentos ecológicos, as lutas pelo direito à cidade e tantos outros. As lutas sociais por dignidade têm que ser apoiadas e respeitadas por aqueles que se encontram, como nós, em situação de poder e privilégio. Em nossa atuação como magistrados, alcançando as pessoas direitos sociais, econômicos e culturais, muito podemos fazer nos processos que são postos sob nossa condução para reduzir as desigualdades, se tivermos um olhar sensível às diferentes realidades. Esse olhar sensível precisa ser cultivado e conquistado, e exige de nós trabalho, abertura e coragem para abraçar uma forma de fazer justiça que não é a que nos foi ensinada nos bancos escolares das faculdades tradicionais de direito. O reconhecimento dos próprios privilégios e a aceitação do desconforto que isso implica é um componente importante da construção desse olhar que se aproxima do outro. Não podemos nos manter distantes do mundo da vida. Temos que ouvir as pessoas de coração aberto. Precisamos conhecer a fundo o que acontece nas comunidades em que atuamos, conhecer aqueles e aquelas que estão fazendo as lutas, respeitar e ouvir os movimentos sociais, nos posicionar firmemente contra o ataque e a criminalização dos movimentos. Na proximidade com as lutas com os povos, um olhar atento nos trará a consciência de que o modo de vida ocidental não é o único possível. É inadmissível que continuem sendo mortos os defensores de direitos humanos ou que tenham que sair do país para evitar serem mortos. É necessário que nos posicionemos pela existência de planos de proteção para os defensores de direitos humanos em nosso país. Muito obrigada.